Olá, queridos irmãos, aqui estamos nós mais uma vez na Fake Online. E nós recomendamos a vocês que muitas outras palestras tem na Fake Online. Procurem assisti-las, elas são muito úteis para a gente fazer o Evangelho, para a gente entender o que é uma parábola. Então, todas as vezes que vocês tiverem oportunidade, busquem uma palestra na Fake Online. Só que antes de nós entrarmos no nosso tema, como todo o trabalho da Fake, nós iniciamos com uma oração. Então vamos, se possível, fechar os nossos olhos, respirar fundo e fazermos a nossa oração. Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia e infinita alegria. Amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro. Amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos jorra tanto amor. Amado irmão José, mentor desta casa que nos permite fazer e receber a caridade, e amadas falanges que estão sempre presentes junto a nós, com seu amor, com sua paz, nos intuindo da melhor forma possível. Assim, felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Maior, permissão para abrirmos a nossa palestra de hoje, dando juntos graças a Deus. E vamos então ao tema da nossa palestra. Hoje nós vamos refletir sobre os itens 1, 2 e 3 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação, onde serão vistos os itens 1, o que é preciso para ser salvo, e 2, a parábola do bom samaritano. Como primeiro questionamento, nós diremos, mas o que é salvação? E André Luiz, no livro Muito Maior, psicografado por Chico Xavier, ele nos diz: salvação é o contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Portanto, podemos concluir que salvação não é um momento, mas um caminho para evoluirmos. E Jesus fala de forma clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, seguindo Jesus através do seu Evangelho, estamos em contínua evolução espiritual e, consequentemente, moral e ética. Portanto, você se salva quando compreende as leis de Deus e as pratica, e a caridade é uma delas. E um excelente exemplo de caridade Jesus nos dá através da parábola do bom samaritano. Mas para entendermos bem essa parábola, é necessário contextualizarmos, sabermos em que momento e por que Jesus conta essa história. Nós partimos do instante em que Jesus, pressentindo que estava chegando o momento em que seria crucificado, ele diz aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém. E os discípulos entenderam que sim, porque se aproximava a Páscoa e todos os homens deveriam peregrinar até Jerusalém para essa celebração. Mas Jesus diz que deveriam passar por Samaria. E passar por Samaria significa passar pelo território inimigo. Os samaritanos eram povos inimigos dos judeus, embora fizessem parte de um mesmo tronco, porque no ano 700 a.C., as tribos de Israel eram unidas no mesmo povo. Mas depois do grande cisma, houve a divisão que separou as 10 tribos do norte
das duas tribos do sul. A capital das tribos do norte ficou sendo Samaria, e das duas tribos do sul, Jerusalém. Do sul eram as tribos de Benjamim e de Judá, mas dominadas pela tribo de Judá, daí o nome judeu. E na Samaria, eles construíram um novo templo para que os samaritanos não precisassem peregrinar até Jerusalém nas celebrações de datas da sua tradição. Os apóstolos, então, foram na frente e não receberam acolhimento, pois eles eram judeus. Eles ficaram muito revoltados e, com isso, como os samaritanos tinham quebrado um código moral do Oriente, que era dar hospedagem a um peregrino. Era uma obrigação sagrada e era natural que assim fosse. Num lugar deserto, depois de um peregrino andar vários dias no deserto, região árida, ele deveria ser acolhido com morada e comida para descansar e seguir viagem. E havia uma lenda que a pessoa que negasse hospedagem, cairia fogo do céu a essa pessoa e ela seria queimada e toda a sua família. Logo, João, revoltado porque eles não foram acolhidos, perguntou a Jesus: queres que eu peça ao Pai para fazer descer fogo do céu e queime todos os samaritanos? E Jesus respondeu que o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvar. Isto é, salvar no sentido de curar, educar, transformar vidas. E Jesus não desiste da viagem. E acontecem coisas maravilhosas durante a viagem. Coisas que a gente aqui nessa palestra nós não vamos ter tempo de citar. Mas do capítulo 9 ao capítulo 25 de Lucas, que vocês podem ler depois, ele fala de todas a vida de Jesus nesse período, né? Do capítulo 9 ao 25, essa passagem por Samaria. E aí Jesus chega em Jerusalém, ele está muito cansado, ele está com sede, com fome, exausto, mas ele vai por ocasião da Páscoa. E ao chegar, ele é recepcionado por um doutor da lei, que quer testá-lo. E pergunta a ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei divina? E Jesus responde com duas perguntas. Ele pergunta em primeiro lugar: o que está escrito na lei? E aqui lei significa o Torá, isto é, o Pentateuco da lei mosaica, os 5 livros de Moisés. E a segunda pergunta, ele diz: o que leste nela? Quer dizer, na lei. Com a primeira pergunta, Jesus já limitou a conversa ao tema, sem que o doutor da lei pudesse ficar filosofando, mas responder diretamente o que interessava. Com a segunda questão, Jesus deixa claro que o que está escrito nem sempre é o que se lê. Por exemplo, alguns seguidores do islamismo, depois de ler o livro sagrado, o Alcorão, bombardearam as Torres Gêmeas, isto é, mataram em nome de Deus. As cruzadas, depois de lerem o Evangelho, mataram em nome de Deus. E o doutor da lei, que pretendia avaliar Jesus, ele se vê agora sendo avaliado. E ele responde inteligentemente com a citação do Pentateuco mosaico: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: faz isso e viverás. E aqui nos damos conta
que eles estão falando sobre a interpretação do texto, interpretação dos livros de Moisés, né? Com 1000 anos aí de interpretação religiosa. E o que Jesus quis dizer? Sim, você conhece as leis divinas, mas agora vai e pratica, porque Jesus sabia que eles não praticavam. Porque uma coisa é a gente saber e outra coisa é a gente querer fazer o que se sabe. E quando não se quer fazer, a gente começa a tergiversar, arruma uma desculpa, procrastina. Então o doutor da lei pergunta a Jesus, outra pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus responde a essa pergunta com a seguinte parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tenha bastante cuidado com esse homem, e tudo que você tiver de despesa a mais, eu pagarei para você na minha volta. Qual desses 3 parece a você, perguntou Jesus, ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E aí então Jesus diz: vá, pois, e faça o mesmo. Essa parábola está em São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Analisando essa parábola, é interessante a gente verificar que a primeira lição dela foi Jesus ter escolhido o homem bom da história, um samaritano, que era considerado inimigo pelos judeus. Essa lição é para os apóstolos, que queriam ver os samaritanos incendiados porque não deram hospedagem a eles. E aí vem Jesus dando uma lição do quê? De perdão. Ele perdoa aqueles que não lhe deram comida nem guarida. E em seguida nós observamos que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, ele já havia feito todo o trabalho dele em Jerusalém. O viajante ferido pode ser comparado a qualquer ser humano da terra, sem preconceito de raça, de cor, pois Jesus não diz que aquele homem caído é um romano, ou é um grego, ou é um judeu. Curiosamente, e nós sabemos que nada é o acaso com Jesus, é o único personagem da parábola que Jesus não identifica. Então nós podemos dizer que esse personagem representa a humanidade. Ela é saqueada dos seus bens espirituais, da sua liberdade, pelos poderosos do mundo. E o sacerdote, que era respeitado pelo doutor da lei, passa e não ajuda aquele homem caído na estrada, porque, segundo o seu entendimento, ele tinha a obrigação de ajudar só os judeus. E ele não conseguia saber se aquele homem caído era um judeu. E depois, ele não sabia também se esse homem estava morto. E pela tradição judaica, o sacerdote não podia tocar um morto, porque ele ficava impuro. Isso corrompia a sua pureza. Então ele olha
e vai em frente. O levita, que é ajudante do sacerdote, ele segue o exemplo do sacerdote. Ele olha e vai adiante. Em seguida, vem o samaritano, que foi tocado de compaixão. Isto é, alguém despertou o sentimento de compaixão nesse samaritano. E Haroldo Dutra explica essa parábola de forma grandiosa, onde nós nos inspiramos para fazer os nossos comentários. Então, veja bem, o samaritano ele foi tocado de compaixão. Isto é, algo despertou o sentimento de compaixão do samaritano. Mas o que? Deus. O samaritano foi movido pela compaixão por Deus e comoveu-se do homem caído. E a compaixão invadiu seu coração, invadiu a sua mente. E sim, para nós ajudarmos alguém, nós precisamos também usar a nossa mente, a nossa inteligência, junto com o nosso sentimento. Para ajudar, para fazer a caridade, nós temos que ter as duas asas do anjo. Nós temos que ter o amor e a sabedoria. E o samaritano limpa as feridas do homem caído com vinho, porque o vinho era o que desinfectava, e unta com azeite. Sim, porque as pessoas naquela época, as suas peles, a pele, a derme, era muito rígida por causa do sol constante, daquela temperatura. Então o azeite fazia amaciar a pele e absorver melhor o vinho para curar aquela ferida. Ele coloca ele em cima do cavalo e o leva para uma hospedaria, onde adianta o pagamento para ele ser cuidado. E ainda diz que na volta ele vai pagar se ainda tiver alguma dívida em relação a isso. Um ato de humildade, aquele homem vai a pé puxando o cavalo e carregando o ferido. Então vejam bem que o samaritano nessa parábola é o único que pratica o amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E no final da parábola, Jesus indaga quem se tornou o próximo do homem caído. E aqui Jesus também, nós temos que prestar bastante atenção na pergunta dele. Ele está perguntando da perspectiva do homem que está caído. Isto é, um convite para esse doutor da lei se colocar no lugar do homem caído. Porque o próximo não é um homem que fica do teu lado, mas é o homem que se torna esse próximo que te ajuda. Ninguém é próximo de alguém porque está no documento legal, mas sim é uma ação que transforma você em alguém para o seu semelhante. Você pode ser pai de alguém e não ser próximo do seu filho. Quantas vezes pessoas casadas por 30 anos, 20 anos, 40 anos e não são próximas umas das outras? Então essa pergunta de Jesus, quem se tornou o próximo, é sim, como diz Haroldo Dutra, uma visão proativa. Quem se transformou no próximo dessas pessoas? E o doutor da lei responde: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E o doutor da lei entende a lição. E Jesus diz: vai e faz o mesmo. É a ordem eterna de Jesus. O nosso próximo é qualquer pessoa que esteja em nosso caminho. É qualquer alma que necessita de auxílio. É aquele que tem fome, que tem sede, que está desamparado, que está sofrendo na prisão, que está sofrendo no leito de um hospital. E o convite de Jesus é: esteja sempre pronto para socorrer quem sofre.
Faça-se próximo de quem sofre, como o bondoso samaritano fez, sem qualquer indagação ao necessitado. Nunca pergunte, nunca procure saber coisa alguma daquela pessoa que você pode e deve auxiliar. Não se interesse em saber se o pobre, se o doente, se o órfão necessitado, se ele é espírita, se ele é católico, ou se ele é judeu, ou se ele é protestante, se é uma pessoa branca ou de cor. Não se interesse em saber quais são as ideias que ele professa ou a política que ele acompanha. Não cultive os odiosos preconceitos de raça, de religião ou de cor. Que você olhe apenas as feridas de quem sofre para ajudar a curá-las. Que você enxergue somente a dor do próximo para poder aliviá-la. Este é o caminho da vida eterna com Jesus. Qual o ensinamento que o mestre aí nos dá? O de que para entrarmos na posse da vida eterna, do reino de Deus, não basta memorizarmos textos da Sagrada Escritura. O que é preciso, o que é essencial para a gente chegar no nosso objetivo é pormos em prática, é vivermos a lei do amor e da fraternidade que ele, com tanta maestria, com tanta excelência, veio nos revelar e exemplificar. Que o seu amor, que o amor de Jesus seja sempre entre nós e que a sua paz nos intua a todos os momentos da vida. Bem, meus irmãos, com isso encerramos essa nossa pequena análise do dia de hoje. E vamos então agora à nossa oração final. Pai, Pai de tanto amor, Pai de tanta misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso divino terapeuta, amado irmão Ramatiz, que jorra tanto amor da casa do grande coração. Amado irmão José, que nos permite, nesta sagrada casa, receber e fazer a caridade. Amados irmãos dos dois lados da vida, amadas falanges espirituais tão carinhosas, tão amorosas que estão junto a nós. Juntos louvando a Deus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estar e rogamos que os bons fluidos que estão sobre nós nesse instante, que eles se expandam sobre os nossos lares, sobre a nossa cidade que tanto necessita, sobre o nosso país e sobre todo o planeta Terra e seu orbe. E assim que nesse instante, cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos a nossa palestra online de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigada pela atenção e pela paciência de vocês. E até o nosso próximo encontro.